Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade. Eu vos repilo com todas as forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho, da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são tantas outras portas abertas aos espíritos do mal. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão. Você está conectado à Rádio Agita Planeta. Esse é o Papo Entre Irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Leda Haraguchi. E hoje a gente tem aí um dia muito especial, que é o dia, do Papo Entre Irmãos, o dia que a gente conversa, o dia que a gente coloca as nossas dúvidas, o dia que a gente participa e coloca um pouco aí do que nós entendemos ou que gostaríamos de entender a respeito da espiritualidade. Eu quero começar aí o meu bom dia mandando um beijo enorme para o Reginaldo Brise. Reginaldo, um beijo enorme para você, muito obrigado por estar aí conectado, pela confiança no nosso programa. A Isa de Pederneiras. Isa, eu vi que você mandou aí um recadinho, um áudio, eu posso reproduzir ele no ar? Me manda um olá aí dizendo. Para quem quiser participar do nosso programa, você vai mandar uma mensagem para o DDD 11 São Paulo 989256255. Eu vou repetir. O DDD 11 989256255. Você pode participar tanto mandando uma mensagem como mandando um áudio, tá? Se você quiser participar, você se apresenta, fala quem é você, de onde você fala e manda sim, pode mandar o seu áudio. Deixa eu ver o que a Isa tá falando. Ela falou assim, pode sim, pode reproduzir. Vamos ver se eu consigo, Isa, reproduzir aqui, porque você sabe que às vezes aqui no estúdio eu não consigo reproduzir algumas mensagens de WhatsApp. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Só quero aproveitar também e mandar um beijo para Rosângela Crispiniano, que acabou de conectar. Rosângela, quero desejar aí uns parabéns, um pouquinho atrasado, mas de coração.
que você tenha muita felicidade, que todas as bênçãos aí estejam com você, com a sua família linda, né? Que tudo aquilo que você deseja, que você consiga receber, aquilo que foi reservado por Deus para você, você tem o merecimento de estar recebendo, viu? Um beijo enorme e parabéns, Rosângela. Bom dia, Ledinha! Tudo bem com você? Como passou a semana? Espero que bem. Eu também passei, na medida do possível. E desejar uma excelente programação, embora saber o que é um mago negro. Eu realmente não sei. Quero aprender. Bom dia, estou aqui. Bom dia, Isa, sua linda. Pode deixar, eu vou fazer o possível para esclarecer o máximo de dúvidas possíveis quanto a esse assunto, que na verdade eu já quero começar dizendo assim: abram a sua mente, Isa, abram a sua mente, porque realmente é um assunto que pouquíssimas pessoas, né, falam a respeito. Tenho muitos livros, vou dar sugestão de livros, de autores, né, para vocês entenderem. É um tema complexo, mas, gente, é de extrema importância. Por quê? Os magos negros, eles são espíritos especializados em manipulação de fluidos da natureza. Exímios conhecedores das leis que regulam, e receberam uma iniciação espiritual de diversos templos da antiguidade, de civilizações muito remotas. Eles têm um conhecimento, uma disciplina mental que pouquíssimos seres têm. Eu falo seres porque existem os magos encarnados e os desencarnados, tá? Então, assim, vou dizer seres porque existem, tanto no plano espiritual como no plano material, os magos negros, tá? E esses magos, eles detêm, né, o conhecimento da manipulação de energia e de elementos de uma forma plena. Tá? Eles são exímios manipuladores de energia, manipuladores de elementos, né? E infelizmente, quando se fala em magos negros, essa manipulação ela é feita aí de uma maneira negativa, não é em pró, né, da evolução do homem, em pró do bem da humanidade. Infelizmente, eles utilizam essa manipulação de uma forma negativa. Bem, para a gente poder entender quem são os magos negros, deixa eu mandar mais um recadinho aqui. O Reginaldo Brice está dizendo assim: obrigado, muito sucesso, adoro escutar você. Hoje estou em casa escutando. Manda um beijo para minha filha Janaína. Janaína, um beijo enorme. Quero saber também sobre esse assunto. E para minha mãe Nair, dona Nair, um beijo enorme. Seu filho é uma pessoa maravilhosa. Janaína, seu filho é uma pessoa maravilhosa, caridosa, bom coração. É um prazer enorme ter a família de vocês escutando o programa. Deixa eu ver quem mais. Alexandre Crispiniano. Não, a rádio não tá fora do ar não, Alexandre. Entrou, ele fez assim: nossa, a rádio está fora do ar. Está me ouvindo agora, Alexandre? Um beijo enorme para você, para Luciana, para minha querida e lindinha Juju. Ju, um beijo enorme. Morro de saudade de vocês. Muito obrigada por estarem aí nos escutando. Alexandre, esse assunto vai te interessar muito, viu? É um assunto aí que pouquíssimas pessoas gostam de falar a respeito. E digo mais, abra a mente. Então, assim, o lema de hoje é: vamos abrir a mente, né, para poder falar sobre esse assunto. Obviamente, como eu repito em todos os programas, não em um programa que a gente consegue desenvolver todo o tema. Então, com certeza aí a gente tem que fazer um estudo aprofundado, mas é para dar aquele gostinho de quero mais. Então, vamos lá.
Os conhecidos magos negros ou dragões, como algumas pessoas os denominam, eles foram deportados do seu mundo de origem, né? Porque eles eram espíritos com muita inteligência e desviaram-se da ética e da moral e acabaram aí se enveredando por caminhos tortuosos, como eu disse anteriormente. Quando seu mundo natal, né, começou a sofrer, porque assim, quando você tem um roubo energético, quando você acaba praticando as coisas de forma... Vamos dar um exemplo na prática, tá? A gente está vivendo num momento que o mundo, ele tá assim, à beira de um colapso. Esse colapso, ele não é apenas assim, guerra civil, né? Guerra de todos contra todos, não. Né, as forças da natureza aí acabam se revoltando contra, a gente está falando efeito estufa, terremoto, maremoto, e todos esses fenômenos também da natureza. Ou seja, o planeta ele vai sofrendo com o quê? Com a conduta humana. Então, no planeta de origem desses seres, eles tanto, né, utilizaram aí o seu conhecimento de uma forma desregrada que foi desgastando e existiu o que? A necessidade desses seres, né, serem o que? Serem encaminhados para outros orbes, outras terras, outros planetas, né? Abra um parêntese aí, para quem não escutou o nosso programa que fala de vida em outros planetas, e muitas vezes deve pensar assim, nossa, o que um umbandista acredita em vida em outros planetas? Se não acredita, passa a acreditar, porque a Aruanda, ela é um outro planeta. Tá? Então a gente tem que ter uma mente muito aberta e é complicadíssimo falar sobre esse assunto se a pessoa não tiver aí a mente e o coração preparados para essas informações. Enfim, né? O que aconteceu? Esses seres, eles acabaram aí precisando, né, conhecer outros planetas, precisando serem encaminhados, ou seja, de forma reencarnatória ou também vindo para cá, né? Estou dando exemplo do planeta Terra, e eles automaticamente se adaptarem ao meio ambiente, ao planeta Terra em si, tá? Aí vocês falam assim, tá bom, Leda, e por que dragões, tá? Porque esses seres dominavam os 4 elementos. Quando a gente pensa na figura de um dragão, a gente sabe que o dragão voa, a gente sabe que o dragão anda na terra, o dragão cospe fogo e o dragão consegue mergulhar dentro do mar. Ele domina os 4 elementos. Então, quando, né, se podia fazer uma figuração a respeito desses seres, eles eram comparados a dragões, por quê? Porque eles dominavam esses 4 elementos, certo? E, continuando, eles vieram, então, inicialmente aqui para a Terra, né? E hoje você pode encontrar livros como Exilados de Capela, entre outros, Legião, do Robson Pinheiro, que falam a respeito dessa passagem que é fundamental entendermos. Por quê? Inicialmente, esses magos negros, conhecidos como cientistas das trevas também, eles fizeram diversas experiências para que o ser humano, né, ou seja, a gente entra aí até na questão evolucionista, né, da criação do homem, onde foram feitas diversas experiências para que pudesse se adaptar à energia desses seres no homem atual, tá? Então, assim, é bem complexo. Pensa bem, vieram para cá seres, entidades que fizeram diversas experiências, por isso que teve assim, essa evolução. Muitas vezes na história se vê
macacos com corpo de homem, homem com corpo de macaco, e assim foi sendo feito. Veja, o tempo no plano espiritual, no plano astral, é completamente do tempo na Terra. Então demorou milhares e milhares de anos para que se conseguisse uma forma física capaz de suportar, né, a encarnação ou o espírito, a alma desses seres que vieram de outros planetas, tá? Inclusive, a deteriorização que eles fizeram no planeta deles foi tão grande que esse planeta ele veio, né, com o tempo à destruição total. Eles conseguiram, de tanto que foi manipulado a energia, de tanto que eles desgastaram o planeta, de tanto que as pessoas, né, elas conseguiram ali travarem uma batalha umas contra as outras, que eles conseguiram destruir esse planeta. Então, mera coincidência com a nossa realidade assim, fica aí, né, para análise de vocês. As pessoas acabaram matando as outras, acabaram destruindo o seu planeta e viram-se forçadas a procurar outro orbe, outra situação, e por isso esses magos negros, né, tentaram essa evolução física, né, na Terra, dos seres que aqui viviam, para poder reencarnar. E isso aconteceu, tá? Houve essa que a gente chama de transmigração dos seres, né? Para os espíritas, isso é um assunto muito mais fácil, muito mais plausível, né? Já estão mais acostumados com esse tipo de tema, que é a transmigração espiritual, né? Teve a reencarnação aí desses seres, e aí nós chegamos aonde? Nós chegamos a tempos muito remotos, a Atlântida e a Lemúria, que são continentes cuja história não é conhecida ainda pelos intelectuais da Terra, né? E que constituíram o berço desses magos, né? Esse território, ele recebeu exilados não só como Capela, como outros tantos orbes aí. Vamos dizer assim, quando nós estamos na Terra, para se entender um pouco melhor esse assunto, e nós desencarnamos, não necessariamente nós encarnamos na Terra. Dependendo do nosso grau evolutivo, nós podemos ir para outras regiões do astral. A gente pode encarnar em outros planetas. Por isso que é difícil você ver um espírita, né, uma pessoa que acredita em reencarnação, achar que só existe vida no planeta Terra, né? O universo é muito grande. Existe, para quem gosta, eu gosto muito do Ramatiz, que ele fala na vida em Marte, né? Esse pequeno, vamos dizer, o que não nos permite enxergar esses outros seres, essas outras entidades, infelizmente a nossa matéria. A nossa matéria ela não está preparada, mas existe muita coisa além dos que os nossos olhos materiais podem ver, entendeu? Então o que acontece? É muito egoísmo a gente achar que existe só vida na Terra. E conforme o nosso grau evolutivo, sim, nós vamos para outros orbes, outros planetas, né? E automaticamente o inverso também aconteceu. Enfim, na Atlantis e na Lemúria, o que aconteceu? Como esses seres, eles estavam, né, assim, muito com a sua reencarnação muito recente, eles vieram como? Eles vieram com todos os vícios, né, com todo o temperamento. E o que aconteceu automaticamente? Eles levaram essas duas civilizações à queda. Essas civilizações sucumbiram, também
Apesar de todo o seu conhecimento, às vezes a gente pensa assim, nossa, quanto mais conhecimento, né, maior o grau evolutivo. Não, depende da forma como a gente aplica esse conhecimento, né? O que nós fazemos com esse conhecimento? Esse conhecimento eu utilizo para o bem, eu utilizo para o desenvolvimento da raça humana, né? E, infelizmente, as atividades desses lemurianos e atlantes, eles se concentravam sobre fluidos da Terra, né? Embora fossem muito primários ou primitivos, né? Devido lá às possibilidades do planeta, eles possuíam aí uma disciplina mental, um conhecimento. Ainda o planeta existia um número de encarnados muito pequenos, era apenas estava iniciando aí, digamos, a colonização do planeta Terra. E automaticamente, com todos esses vícios, e não sabendo novamente, né, como administrar, mesmo existindo, veja bem, todos esses mentores, porque o plano espiritual ele continua o mesmo, ele teve esse plano reencarnatório, mas o que acontece? Os magos negros que não encarnaram, que se recusaram a reencarnar, eles criaram um plano denso, vamos assim dizer, que hoje a gente pode até comparar aí com o que nós chamamos de umbral, que é onde eles se alojaram para fazer o quê? Eles são contra essa evolução da raça humana. Eles consideram os seres humanos uma raça inferior, né? Então eles fazem o quê? Eles utilizam-se da nossa energia, do nosso planeta, né, para os seus propósitos aí, que são de o quê? Eliminar a raça humana, né? Ou que eles eliminem-se entre si. Então, mesmo existindo todo um plano espiritual, todo um governo aí que toma conta, né, do que rege as vidas das pessoas, existem esses seres, infelizmente trevosos, que detêm um conhecimento fantástico, que manipulam de forma que os seres humanos eles possam vir a sucumbir dentro das próprias dos próprios vícios, dos próprios como eu posso chamar, dentro dos próprios pensamentos, atitudes, né? Tudo aquilo que nos remete à falta de caridade, amor, etc. Enfim, como isso acontece, né? Muito engraçado, porque as pessoas não conseguem conceber a ideia de que existem mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, né? Então, assim, Caim e Abel, os dois primeiros filhos bíblicos, né, são símbolos de tendências de caráter, né? Então, assim, Caim representava o mal e Abel representava o bem, né? A disciplina, o respeito aos pais, enfim. Esses espíritos violentos, orgulhosos, né, até alguns criminosos, eles, desde a Gênese, já ali representados na Bíblia, eles desceram à Terra, obedecendo o quê? Ao plano superior reencarnatório, e foram obrigados, né, a se estabelecerem aqui no planeta Terra. Inclusive, tem uma passagem bíblica do Apocalipse que fala assim: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho do homem. Esses dragões dominavam 4 elementos: a água, a terra, o ar e o fogo, seres altamente inteligentes, e se apresentavam com muita beleza. E isso é Apocalipse 12:7 e Apocalipse 12:13, tá? Então, desde da Bíblia
já se falava a respeito desses seres. E esses seres, eles não queriam novamente a evolução do ser humano, né? Eles já eram contra aí, e foi devido a isso que necessitou o encarne de Cristo, a reencarnação de Cristo, para o quê? Para amenizar ou para trazer o homem de volta ao seu eixo. Quando se viu a ação desses magos negros, né, de forma muito forte, tanto no plano astral como no plano material, viu-se a necessidade de trazer ao homem uma nova consciência. E isso, a gente vai ter uma ramificações de história que vai nos levar até o ponto de Cristo. A gente tem aí a faraós, que já pregavam aí o monoteísmo. Monoteísmo, para quem não sabe, é a ideia de um Deus único. E o que acontece? A gente acaba, né, pensando o seguinte: esses seres, qual o intuito? O que eles fazem hoje? A história é muito interessante, né? Eles conseguiram levar a Atlântida e a Lemúria, né, também aí a sucumbir dentro dessa guerra. Foi bem assim. Existem também inúmeros livros que você consegue aí, né, ver o que aconteceu com essas civilizações antigas, que não foram estudadas ainda pelos homens, mas que elas existiram no plano astral, né? E se fala muito a respeito dessas civilizações, onde também teve o quê? Minou-se o caráter, minou-se, né, a irmandade. Eles utilizavam esse conhecimento que para degradar, né, a natureza moralmente. Eles eram também, eles conseguiram aí corromper, é a palavra certa, corromper civilizações a ponto de serem destruídas, ou destruírem-se, ou fazer algo com que a própria natureza aí as destruísse, tá? Enfim, em todas as dimensões, ou seja, como eu disse, existem também magos encarnados e desencarnados. Em todas as dimensões, eles têm a finalidade do quê? Roubar energia. Mas com que finalidade? Se inicialmente os magos negros, os cientistas do astral, eles têm por finalidade eliminar a raça humana, né? Eles não concordam com, não são favoráveis aos filhos de Cristo, vamos assim dizer. Eles utilizam tudo possível para o quê? Para desvirtuar a raça humana. Aí você pensa assim, eu já fui em lugares, centros, fala assim, nossa, você tem um mago negro nas suas costas. Não, se você já ouviu isso na sua vida, esquece, isso não existe. O mago negro não foca em uma pessoa, vamos se dizer simples, tá? Como funciona isso? O mago negro, ele faz experiências e para conseguir manipular algumas coisas, ele precisa de fluidos, ele precisa da energia humana, ele precisa de algumas coisas, onde eles, vamos assim, bem no popular, ele precisa de capangas. Então, esses magos negros, eles têm espíritos que obedecem a eles, né, que a gente chama de goécias, e esses espíritos, eles fazem o quê? O trabalho de roubo energético. Eles fazem o trabalho de colocar, muita gente já ouviu falar, ovoides, cascões espirituais, chips. Alguém já ouviu falar? Ah, eu tenho um chip implantado na minha mente. Pode ser verdade? Pode ser verdade. O chip, ele é implantado o quê? Para fazer roubo energético. Porque ele vai colocar na sua mente, né? O chip na mente. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você se ligue a uma energia e aquela energia ela vai o quê? Vai te sugar. E é essa energia
que vai ser o quê? Levada aos magos negros do astral, e eles vão aí conseguir manipular. Mas o objetivo desses magos negros não são pessoas comuns. O objetivo desses magos negros são o quê? Grandes políticos, atores, artistas de todos os ramos, que podem o quê, gente? Formar opinião. Formar opinião. Esse é o ponto importante, né? Uma pessoa com expressão popular, uma pessoa que consegue aí se colocar, né, à frente, um líder, ele consegue manipular nações. Então, automaticamente, o mago negro, o foco dele não sou eu, não é você, né? Assim, a princípio, mas sim governantes, artistas, pessoas que possam... A mensagem, gente, uma música, a mensagem que um artista passa, ele pode influenciar até no humor da pessoa, né? Eu posso ali ter uma música que eu vou escutar frequentemente, porque eu gosto de determinado cantor, e isso faz o quê? Com que eu me ligue a uma determinada energia. E aí, automaticamente, esses seres, né, eles fazem o quê? Eles sugam essa energia. Isso, a gente está falando no macrosenso. O que é isso, gente? É assim, no dia a dia, você vai num centro, você fala assim, olha, meu irmão, minha irmã, você tem um irmão espiritual aí que está vampirizando você, né? Ele está sugando a sua energia. Automaticamente, como você alimenta? O seu inimigo espiritual, ele quer você triste, ele quer ver você chorando, porque ele se alimenta da tristeza humana. Felicidade é uma energia que não interessa para ele. Então, esse irmão espiritual que suga a sua energia, esse vampiro espiritual, ok, ele te sugou, tudo bem, ele te sugou, pronto, acabou? Né? O que ele faz com isso? Qual o objetivo de sugar essa energia? Ele vai ficar mais forte, né? A gente já imagina assim, eu bebo, tem aquele espírito que se satisfaz, né, com o fator de eu beber. Não, gente, não acaba aí. Ele é um ser infinito também, como nós. Então, o que acontece? Ele suga essa energia e faz o quê? Armazena e leva pro mago negro, infelizmente, veja, a gente fala mago negro, mas é o quê? É um grupo que vai fazer o quê? Ele vai utilizar aquela energia de determinada maneira, com finalidade de quê? Finalidade de desvirtuar os seres humanos. Então, assim, às vezes as coisas são muito, muito maiores do que a gente imagina. As coisas vão muito além, né, do que a gente pode esperar, né? Deixa eu ver aqui o que a Isa de Pederneiras está falando. Quero aproveitar e mandar um beijo. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. O Renato. A Marilena. Marilena, um beijo. Você está me ouvindo? Eu sei que você não pode escrever, mas um beijo enorme. Ela manda um bom dia, fala alô. Eu sei que ela tá trabalhando agora. A Marilena é uma terapeuta fantástica. Ela é também nossa irmã lá na Fraternidade Ogum Beira-Mar. E eu sei que ela não pode ficar escrevendo, ela coloca o programa lá e vai trabalhando. Para quem quiser participar, para quem chegou agora, esse é o Papo Entre Irmãos, eu sou Leda Haraguchi. Você pode mandar aí o seu recadinho no telefone 989256255. Você pode mandar o seu alô, sua dúvida, vai falando comigo, a sua participação é muito importante. A Isa está dizendo assim, estou achando super interessante, e para mim ficou mais clara a parte que você explicou sobre Caim e Abel, que vimos hoje em dia muitos Caíns e muitos Abéis nas famílias. Infelizmente, na família há falta de amor entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, e ao meu ver, vejo a desunião das famílias. Então, é tudo consequência, né, de diversos fatores, né? A gente tem aí o fator
kármico, que às vezes na família, abrindo um parênteses aí no nosso assunto, a gente reencarna aí, não muitas vezes para o quê? Para resgate espiritual, ou seja, a gente reencarna no meio de pessoas que nós tivemos alguma divergência, para a gente aprender a se amar, aprender a se respeitar, a se conhecer. Infelizmente, pouquíssimas vezes, né, a gente consegue aí essa evolução, mas é muito mais fácil você pensar assim: eu preciso respeitar o meu pai, a minha mãe e meus irmãos, né? Um estranho não, um estranho eu não vou com a cara, cansei, gente, eu corto da minha vida e pronto, né? Inclusive aí no direito, muitas vezes na matéria que eu atuo, eu falo, namorado, amigo, a gente escolhe ter na nossa vida, é nossa opção. Agora, pai, mãe e irmão, não. Então, esses são eternos, eles são para sempre. Então, a gente tem que respeitar, amar, e sim, né, obviamente, e o plano espiritual faz dessa maneira para que fique mais fácil esse resgate, para que fique mais fácil nós nos perdoarmos entre si, né, nessa encarnação. O que nós estamos dizendo aqui, Isa, em relação a Caim e Abel, não é só no sentido familiar, é que a figura bíblica de Caim representa as pessoas de má índole, as pessoas que têm tendência ao mal. E a figura de Abel são as pessoas que têm tendência ao bem. Nenhum ser encarnado é totalmente ruim ou totalmente bom. Todos nós temos o que nós chamamos de nosso lado sombra. Porque se nós fôssemos totalmente perfeitos, não estaríamos encarnados na Terra, estaríamos num plano superior, estaríamos fazendo outras coisas. E é isso que nós buscamos todos os dias, é o objetivo da nossa encarnação, é que possamos aí evoluir todos os dias. Então nós estamos aqui para procurar o nosso lado sombra, aprendemos a lidar com eles, aprendemos a lidar com o lado sombra de outras pessoas, né? E assim evoluir gradativamente dentro das nossas vidas, dentro das nossas encarnações. Sabe o que eu acho muito interessante, gente? É que dificilmente a gente imagina que pequenas atitudes nossas podem causar, assim, grandes transtornos, né? Então, o que nós temos que fazer, e eu repito até no meu dia a dia para as pessoas que me conhecem sabem, e que é muito difícil, é a reforma íntima. Eu acho que você mudar, fazer a sua reforma íntima, mudar todos os dias alguma coisa que não está bem para você, é o mais difícil. Então, a reforma íntima é a única maneira da gente se livrar, né, desses seres, dessa perseguição. Gente, eu vou fazer um intervalo rapidíssimo, e eu já volto para falar um pouco mais. Mas, gente, tô achando vocês muito quietinhos. Por favor, mande o seu recado, mande a sua dúvida. Alexandre Crispiniano, cadê suas perguntas? Então, daqui uns minutinhos eu volto, e esse é o Papo Entre Irmãos. Espero vocês. Você está ouvindo Papo Entre Irmãos, uma visão universal sobre o mundo espiritual. Papo Entre Irmãos.
Você está ouvindo Papo Entre Irmãos, uma visão universal sobre o mundo espiritual. Papo Entre Irmãos. You unlock this door with a key of imagination. Ai, gente, voltei. Eu adoro essa musiquinha do programa Além da Imaginação. Eu tinha que colocar ela em algum programa. Vocês lembram dessa série? É uma série muito antiga. Nossa, acho que ela foi até os anos 80, mas ela é desde 1960. Ela era em preto e branco. E ela mostrava assim, algumas situações que ninguém conseguia entender e tinha sempre uma moral da história bem bacana, né? Então, assim, tem alguns episódios no YouTube, procurem, né? Chama Além da Imaginação. E tinha essa musiquinha ela remete muito aí à questão do desconhecido, né? Para onde que a gente vai? Enfim, gente, voltamos. Para quem está conectando agora, esse é o Papo Entre Irmãos. Eu sou Leida Haraguchi. Para quem quiser participar, o nosso telefone é o DDD 11 São Paulo, Brasil, 98925 6255. Por favor, mande aí a sua mensagem. Pessoal da Fraternidade Ogum Beira-Mar, Valdeci que está conectado, os meus irmãos e irmãs aí da Fraternidade. Hoje não tem trabalho na Fraternidade, mas semana que vem estaremos lá às 19 horas, né? Adivinha? Gira de Guardiões, gira de Exu. Então, assim, estão todos convidados, vai ser um trabalho muito lindo aí, com a força desses guardiões, quebrando todo o carrego, toda a magia, né? E vamos continuar aí o nosso tema complexo. Vocês estão conseguindo entender a magnitude, né, dessa energia? Infelizmente, né, a gente está falando aí de uma energia manipulada para o mal. Os seres humanos, eles estão totalmente desprotegidos espiritualmente para a ação desses seres. Enquanto nós pensamos aí que dispomos de alguma ajuda, muita ajuda, nós não podemos imaginar o quanto nós podemos, conforme as nossas atitudes, né, os nossos pensamentos, sermos joguetes na mão desses seres sombrios, né? A perversidade deles é inimaginável. Então, assim, só um exemplo, né? Comparado a esses seres, o Hitler seria um santo, né? Até assim uma visão assim bem dramática, mas é verdade. A ação mais comum desses seres tenebrosos é o quê? É implantar, né, em nossos corpos astrais alguns elementos, como eu disse, cascões espirituais, ovoides, né, cordões energéticos, que são para quê? São para sugar a nossa energia, como eu disse anteriormente, tá? Esses ataques do mal também podem ser semelhantes a obsessões, né? Então, muitas vezes a gente não consegue identificar o que realmente se trata, né, de roubo energético por conta de um chip, por conta de um ovoide, por conta de uma larva astral, né? Essa larva astral, ela é o que? A manipulação de seres elementais para que eles se alojem aí, não é dentro do nosso corpo, na verdade, no nosso dupletério, né? Nas nossas regiões aí do corpo, para sugarem essa energia. Então são formas mentais que elas se cristalizam aqui no nosso plano e fazem o que? Fazem aí
não só sugar energia, mas também elas fazem o quê? Elas fazem com que a gente acabe sendo propenso a pensamentos, né, a outras, vamos dizer assim, condutas que não são afins à nossa realidade, ao que nós somos, tá? No livro Legião de Robson Pinheiro, é muito legal que tem uma parte que durante a visita aí, né, dos espíritos, para entenderem como funciona o que eles chamam de quartéis generais desses magos negros, eles têm um grande quadro onde eles sabem exatamente quais são as nossas falhas. Eles têm os nossos inimigos espirituais, eles montam um plano de guerra contra nós. Então, por exemplo, nós que somos trabalhadores em casas espirituais, que somos médiums praticantes, que aí de determinada maneira nós influenciamos na vida de outra pessoa, porque pensa bem, gente, eu sou médium, né, e eu trabalho numa casa espiritual, eu tenho todos os meus problemas financeiros, familiares, etc, mas eu vou lá praticar a caridade, né, mas eu não sei no astral o que está acontecendo. A pessoa que entra numa casa espiritual para receber ajuda, quem são esses inimigos? Por que eles estão fazendo isso? Quais as dívidas reencarnatórias que eles trazem? Aí, eu junto com a minha falange de espíritos, né, protetores, trabalhadores de Cristo, vamos lá e começamos a fazer o quê? O desligamento dessas larvas espirituais. Nós fazemos desligamento de cordões energéticos, fazemos a desobsessão de espíritos que possam estar ali sugando energia. Eu não estou influenciando no trabalho desses caras? Eu tô, né? Eles vão conseguir ir lá no meu mentor, no meu guia? Não. Ele vai aonde? Ele vai em mim. Ele vai tentar fazer um ataque espiritual contra mim. E às vezes a gente tem que estar preparado. E para isso, como eles vão fazer? Eles vão fazer um plano de guerra. Eles vão colocar a foto da Leda, a foto da família da Leda. Falar assim, olha, ela tem milhões de protetores, guardiões, ela toma banho, ela se guarda. É muito difícil chegar nela. Mas ela tem um filho. O filho dela é tão preparado quanto ela? Ele tem aí a mente firme, com propósitos fortes? Não, ele é um adolescente. Então, peraí, então eu vou ali. E automaticamente, né, isso serve não só individualmente para nós, mas como para casas espirituais. Às vezes, legiões de irmãos e irmãs querem fazer o ataque espiritual nessas casas. Por quê? Porque já estão fazendo um trabalho importante, levando auxílio espiritual para muitos irmãos e irmãs. E às vezes, muitas casas espirituais que em um tempo atendiam 200, 300 pessoas, elas acabam que sucumbindo mediante ao quê? Orgulho do médium, fofoca, maledicência, né? Então isso são o que, gente? Ataque espiritual desses seres. Então assim, tudo vai muito além do que os nossos olhos podem ver, né? A vida, quando a gente se coloca num propósito espiritual, ela tem aí também os seus prós e contras. Por isso que você tem que estar vigilante, firme, orar e vigiar todos os dias. Então, assim, para irmãos e irmãs que estejam escutando esse programa agora, né, não só individualmente, pense que quando você se propõe a praticar a caridade, fazer um trabalho espiritual, seja no terreno de Umbanda, seja numa casa kardecista, terão olhos, né, no astral voltados para você, porque a gente não sabe o que esse irmão que buscou ajuda nessa casa espiritual, o que ele deve, para quem ele deve, quais são os espíritos que o acompanham, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, tá? Obviamente, como eu disse, para quem chegou agora, que nem o Roberto Kanashiro, que escreveu assim, estou ouvindo, Roberto, você está perdendo um programa fantástico. Roberto, senti sua falta ontem no programa, na sexta-feira de manhã, Alegria, que é o Rock and Beer apresentado pelo meu querido Mano Perrengue, Roberto.
senti muito, muito mesmo a falta do seu programa, viu? E o Mago Negro, ele tem a finalidade de atingir, sim, né, pessoas que tenham foco, né, visão, liderança, mas dentro das egrégoras ali que o servem, ele faz o quê? Ele rouba essa energia. Eles têm legiões de espíritos e entidades trevosas que trabalham para ele, para o quê? Para atingir uma finalidade. Então a gente vai pensar numa grande pirâmide, né? Onde tem os servos ali na base da pirâmide, onde esses irmãos espirituais aí fazem a vampirização da nossa energia para o propósito superior deles. E dentro dessas categorias tem essa que fazem o que, gente? Observam esses irmãos e irmãs que trabalham em pró da caridade, da libertação desses irmãos, da evolução espiritual dos seres, para que a gente possa ter a nossa evolução espiritual também, para que a nossa raça não sucumba, né, não se perca, né, não se destrua aí, para que ocorra a libertação de todos esses seres, tá? Ataques trevosos, gente, podem ser identificados de diversas maneiras. Eu não costumo passar, já falei, sintoma, receitinha, nada disso. Porém, isso você pode encontrar aí em alguns livros, se você não tem um problema, porque tudo é, assim, hoje em dia a gente vive na era dos problemas de saúde. Eu, por exemplo, depois dos 40, todo dia me aparece uma coisa nova. É fantástico, né? Então, se você não tem, né, motivos físicos para ter esses sintomas que eu vou dizer agora, né, vamos observar o que está acontecendo? Palpitação, taquicardia, enjoo, vômito, diarreia, principalmente porque quando a gente é atacado espiritualmente, abrindo um parênteses, a gente tem um chakra que chama chakra esplênico. Eu, pelo menos, sinto isso. Se eu chego num lugar e ele está carregado, tem alguma coisa muito forte, muito ruim, na hora o meu chakra esplênico eu sinto dor de estômago, sinto dor de barriga, sinto enjoo, fico mal. Às vezes não é na hora, mas eu chego em casa e sinto. Ou às vezes quando a pessoa está muito carregada também, né? Como se fosse o nosso termômetro aí espiritual. Dificuldade de respirar, olheiras, depressão sem motivo, cansaço. Gente, uma vez eu li um livro assim que o ócio, ele é porta aberta, porque enquanto você tá lá, não aquela coisa que você trabalhou pra caramba, não, é aquela pessoa que é 24 horas por dia, sem ânimo, cansada, sem amor à vida, sem força de viver, sem objetivos na vida, tá? Aquela preguicinha gostosa todo mundo tem, principalmente nós que trabalhamos pra caramba, né? Mas existe uma diferença, a gente consegue identificar, principalmente se isso não é nosso. Eu conheço pessoas que adoram dormir, desde que assim, pequena, não muda, faz parte deles, ok, não significa que é uma depressão. Agora uma pessoa super ativa que começa a ter algumas características, tristeza profunda, mudanças de humor, né, manchas escuras pelo corpo, dificuldade para se expressar. Então assim, a pessoa falava pra caramba, de repente ela começou a ficar, né, introvertida, não quer mais conversar. Às vezes isso também é falta de memória, amnésia parcial, total, isso também pode ser um ataque, né? Uma sensação de frio, uma sensação, aqueles arrepios, aquela coisa assim, fora do normal, aquilo que você não está acostumado a ter na sua vida, começa a observar, né? Por quê? Está sendo retirada a energia de você, né? Então, com certeza, o corpo, ele vai dar sinais disso. É igual resfriado. O resfriado significa que tem alguma coisa errada. A febre significa que tem alguma coisa errada no seu corpo. Então, se você estiver recebendo esse roubo energético, seu corpo vai dar sinal. E você tem que perceber o que está de errado com você. O Roberto Canachiro está dizendo assim: tô ouvindo, bom dia para você, maga patológica da Rádio Agita Planeta.
another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Voltei, a gente teve um problema na conexão aqui da rádio. Já é ação aí do plano trevoso para não concluir o assunto. É um assunto pesado, a gente mexe mesmo, né, com energias aí que são contra, né, esse esclarecimento para as pessoas entenderem. Aí me fala, Roberto, onde que eu parei, o que eu tava falando? Bem, o Roberto tava dizendo assim pra mim, deixa eu ver a última mensaginha. Tô ouvindo, bom dia pra você, maga patológica da Rádio Agita Planeta. Maga patológica, adorei. Eu adoro a maga patológica, ela é fantástica. Me diz aí, Roberto, onde que eu parei? Onde que saiu a conexão? O que eu tava falando? Até perdi aqui o rumo da conversa. Bem, eu acho, porque eu não sei desde o momento que parou o assunto, né, o que era. Vamos lá. Acho que eu estava falando, né, da questão da depressão, as características que você pode identificar, né, você tem alguma coisa diferente. Então, se eu estiver retomando, né, ainda dá tempo de participar, é 989256255, que você tem que observar que da mesma maneira que o corpo, né, através de uma febre, ele consegue identificar algo de errado que está no nosso organismo. Veja, a febre não é a doença, ela é um sintoma. Existem sintomas na nossa vida que a gente pode identificar o que acontece no nosso corpo, no nosso astral, né? Bem, aí, o que eu estava dizendo? Que esses magos negros formam aí uma grande pirâmide. Uma grande pirâmide, onde a gente pensa lá na base, né, que somos nós, esses espíritos que roubam a nossa energia e que eles têm um plano de guerra. Veja, a gente, como trabalhadores ou individualmente como seres humanos, a gente tem uma força muito grande. É como se nós fôssemos uma grande pilha. Essa pilha, que eu estou recebendo um monte de mensagem aqui, dizendo, ó, o Reginaldo Brice está falando assim, deu algum problema? Não escuto mais. Tá me ouvindo agora, Reginaldo? Dá um joinha para mim aí. Então, nessa grande pirâmide, a gente é a base, a gente é a pilha. A gente é a pilha que vai o quê? Que vai manter essas energias. Então, além dos médiuns que trabalham em casas espirituais, etc., que podem sofrer ainda mais, né, esses ataques espirituais, individualmente nós somos seres de muita energia, muita luz, né? Então, algumas coisas, por exemplo, pensamentos, a gente já falou em outro programa sobre íncubos e súcubos, ou seja, os espíritos que roubam a nossa energia através de pensamentos sexuais, né? Então, tudo isso, essa energia, ela vai o quê? Ela tem uma finalidade. Ela é levada para esses seres, né, esses magos negros,
e eles manipulam essas energias. Vocês devem estar me perguntando assim, além desses magos que não estão encarnados e que eles fazem esses trabalhos aí para manipular grandes nações com a finalidade de fazer sucumbir a raça humana, existem sim os magos negros encarnados. Esses seguem o quê? Seguem ritos iniciáticos, que eu não vou entrar em detalhes, mas a gente já deve ter ouvido falar em muitos deles, onde eles praticam também a manipulação de energia com a finalidade negativa. Veja, nós na Umbanda, a gente pratica também, ritualisticamente, manipulação de energia, manipulação de elementais da natureza, mas tudo isso com a finalidade de auxiliar a raça humana, auxiliar o ser humano, o indivíduo, né? Então, tudo isso faz total diferença, mas não deixa de ser um tipo de manipulação. Eu espero que vocês tenham entendido essa diferença, tá? Então, quando a gente pensa nesses magos negros, a gente tem o quê? Existe esse grupo, essa goécia, existe um agente emissor ou manipulador de energia, um endereço vibratório, existe uma força mental, uma disciplina mental, uma habilidade, um conhecimento, né? E tudo isso é utilizado para fazer o grande roubo energético, tá? E esse roubo, ele é feito através dos chakras. A gente já falou também sobre esse assunto, né? Quem tiver dúvida, poxa, tem os nossos programas no YouTube, tem programas anteriores. De qualquer maneira, a gente, se você tiver alguma dúvida, pode escrever no Facebook, me manda uma mensagem, pode mandar mensagem aqui no WhatsApp da rádio, não tem problema, a gente esclarece toda e qualquer dúvida a respeito desse roubo de energia, que é o principal, tá? Então, além de todas aquelas características, né, existem tantas outras, compulsão por sexo, drogas, a própria comida, né, imagens mentais, que você fala, poxa, mas eu não tenho o hábito de pensar nisso, estou pensando, né, o que será isso? Então, tudo isso pode ser um sintoma de roubo energético, o que não significa, voltando, eu tenho um mago negro nas minhas costas. Não tem. Mas com certeza você pode estar sofrendo sim um roubo energético, e a finalidade pode ser sim a finalidade de um mago negro, que é criar esses chips, cascões espirituais ou voids, né? Que através dele, como eu volto a repetir, o objetivo é o quê? Manipular grandes mentes, pessoas que tenham aí liderança, governantes, artistas, que possam o quê? Levar a nação, a raça humana, né, a sucumbir aí, como aconteceu em outras ocasiões, né? Então, esses magos negros, eles conseguem manipular essa energia da natureza como os poucos. Eles planejam ataques em massas, estratégias fantásticas, eles possuem uma inteligência acima da média, eles procuram políticos, artistas, sacerdotes, por que não, papas, padres, pais de santo, mães de santo, e seja lá quem for, que detenham aí o poder, né, de criar opiniões, e eles manipulam essas pessoas com o interesse, novamente, de fazer com que os seres humanos aí busquem os seus piores instintos, né? Infelizmente aí a gente consegue ver muitos exemplos. Eu já falei que o Papo Entre Irmãos, a gente não critica nenhuma religião, nada. Existem pessoas ruins, boas e ruins em todas as religiões, mas a gente vê sim, né, em alguns segmentos, a incitação ao preconceito,
ao racismo, ao preconceito contra gêneros, né, opções sexuais. Então, né, a gente tem que refletir. Quando você estiver dentro de qualquer partido político, qualquer culto religioso, grupo de amigos, né, faculdades, escolas, por que não? Professores são formadores de opinião, que eles incitem qualquer coisa diferente ao respeito ao ser humano, à caridade, né, à benevolência, se questionem. Isso está correto? Mas para o nosso dia a dia, gente, não basta só uma reza, uma oração, palavras bíblicas, né, para se repelir essas ações. Você tem que ter em tempo integral vigilância, honestidade, amor ao próximo, atitude pacífica. Caráter ilibado, gente, é muito difícil. É difícil, gente. Mas eu tenho que colocar, olha, eu tenho que ser uma pessoa boa, não fazer para os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. Né? É complicado? É sim. Então a gente resume tudo isso no vigiar e orar, né? E fazendo isso, a gente pode reduzir esse ataque espiritual, esse ataque energético nas nossas vidas. É a única dica que eu posso dar para vocês. E não é fácil, porque eu tento aplicar isso na minha vida todos os dias. Muitas vezes as pessoas, até as pessoas da minha família, as pessoas que me conhecem, falam assim, nossa, você fala umas coisas tão bonitas na rádio, Leda. Você consegue praticar? Gente, é muito difícil. É muito difícil. Tem dia que você quer se jogar na cama, chorar o dia inteiro, mas não pode, você tem que ser mais forte que isso. Você tem pessoas que dependem de você, né? Sua família, seus filhos, você tem você mesmo que depende de você. Então a sua mente, que é a antena do mundo, ela tem que estar bem, ela tem que estar forte, preparada, afastar todos esses pensamentos. E para os meus irmãos e irmãs, né, de casas espirituais, né, casas de caridade, vou dizer assim, de igrejas mesmo. Minha amiga Simone, que é kardecista, ela é uma pessoa que leva, né, as pessoas a refletirem sobre a espiritualidade. Cuidem-se para que esses ataques espirituais não desvirtuem dos propósitos que vocês se colocaram. Né? Fujam da fofoca, da maledicência. Para que eu vou ficar reparando? O tempo que eu fico reparando no que o meu irmão e a minha irmã tá fazendo dentro de um centro, eu tô deixando de perceber o recado que o meu irmão espiritual, né, da minha entidade, está querendo me passar. O fato de hoje existir pouquíssimos, se não existir mais, segundo Emmanuel e Chico Xavier, médiuns inconscientes, é justamente para que possamos ver as tristezas dos nossos irmãos espirituais e refletirmos a respeito da nossa própria vida. Sabe quando a gente olha e fala assim, nossa, eu estou reclamando da minha vida, mas esse irmão com certeza ele está numa muito pior que a minha? É para isso que a gente tem que aprender, né? Enfim, gente, já estamos aí, são 11h15 da manhã do sábado, 23 horas e 16 minutos já aí no Japão. Já ultrapassei os limites do horário do programa, mas como eu disse, é um assunto pesado, é um assunto que você tem que analisar muito bem na nossa vida, porque a gente pensa assim, comigo isso não acontece, não tem nada a ver comigo. Tem sim, nós somos uma grande teia, uma grande engrenagem que nós estamos todos ligados uns aos outros e automaticamente todos nós alimentamos essa corrente. Agora cabe a nós dizer que se nós queremos ser a energia que fortalece o bem ou a energia que fortalece o mal. A minha sugestão de leitura para vocês é o livro Aruanda, que é maravilhoso, do Robson Pinheiro, o livro Magos Negros também. Eles são livros da Casa dos Espíritos, o livro Legião, deixa eu ver quem mais que eu tenho aqui que eu separei. Tudo isso, gente, tudo que é falado para vocês é feito uma pesquisa, é feita uma análise,
tudo passado pela peneira da razão. Você vai achar diversas coisas sobre magos negros, sobre que eles vieram, regiões umbralinas, né, para quem quiser entender onde ficam esses quartéis generais. Então, assim, pesquisa, vai olhar, né, você vai achar na Gênese. Quando a gente para pensar e começa a analisar a Bíblia, né, a gente enxerga todos esses acontecimentos dentro dela. Ela é um livro fantástico, só que a gente tem que ter tempo e fazer uma análise assim bem racional daquilo, né? Não levar ao pé da letra, poder fazer a interpretação lógica, né, de tudo isso. Então, esses livros são fantásticos. Se você procurar aí opiniões sobre Ângelo Inácio, né, que é o Preto Velho, Clemêncio também, que são aí as entidades do Robson Pinheiros. Eu gosto muito do Robson Pinheiros. Falar em Vida em Outros Planetas, a gente tem El Ramatiz, a gente tem um monte de autor que são assuntos que se interligam. Tem um livro que eu adoro que chama Akhenaton, que é o primeiro faraó egípcio que tentou colocar para nós o monoteísmo, né, que já era um preparo, né, para as vidas, para a vinda de Cristo. Eu recebi uma mensagem agora da Vivian Medeiros. Vivian, um beijo enorme para você, obrigado pela sua participação, bom saber que você está escutando o nosso programa. Ela tem uma pergunta: tenho medo de ler esses livros e atrair o que eu estou estudando, acontece? Poxa vida, né? Imagina que quando você está assistindo um filme, é assim, você pensa, você plasma, né? Só que assim, gente, toda vez que eu vou fazer, tô dando a minha opinião pessoal. Quando você lê um livro, você está buscando um conhecimento. Então você já está se ligando a uma energia positiva. Você não está lendo um livro satânico que você vai fazer aí a prática de uma amarração tal. Esse tipo de leitura vai atrair o quê? Entidades trevosas, tá? Se você está lendo um livro, seja qual for, para seu desenvolvimento espiritual, as entidades que são, né, que ajudaram a fazer esse livro, as entidades que auxiliaram aí a condensar essas informações, são elas que são atraídas. Então, veja bem, o caso do Legião é um livro forte. Essa sensação de medo que você tem é você saber que você está suscetível a essas entidades. Todos nós estamos. Veja bem, o fato de eu estar falando neles agora, eu já posso estar suscetível à revanche deles, vamos assim dizer. Mas, gente, eu vou deixar de fazer isso por medo? É isso que a gente faz nas nossas vidas? Ou a gente muda, a gente tenta não se ligar a essas energias? Porque eles não vão vir fazer alguma coisa por mim. Se eu tiver a minha vida, existe, gente, o nosso livre-arbítrio, e a gente não pode esquecer que tem um plano espiritual que nos sustenta, nos guarda e nos protege. A partir do momento que a gente achar, né, que o mal ele é mais forte, eu tenho medo e eu vou me esconder por causa disso, eu não vou fazer mais nada na minha vida, eu não vou sair na rua porque eu sei que eu vou ser assaltada. Né? Então não pode ser assim até na nossa vida espiritual. Então esses livros do Robson Pinheiro, eles são livros fortes, livros pesados, né? Livros que nos remetem a alguma coisa que realmente, às vezes a gente tem aquela teoria de que quando a gente não está preparado, a gente não consegue ler o livro. E na verdade é assim, aquilo que te incomoda tem a ver com você. Então se você não consegue, é porque você pode estar, sim, com alguma coisa que te incomode. Então, faz um esforço. Leia o livro, porque a leitura, o conhecimento, o estudo, ele abre a nossa mente, ele quebra a amarra e abre portas. Em todos os sentidos, não só no sentido espiritual. Todo tipo de estudo, conhecimento, ele abre um caminho novo para a nossa vida. Então, tenha fé, porque você tem um mentor, você tem um espírito guardião do seu lado, e ele vai te proteger. Então, tenha fé, tem medo? Faz uma oração, olha, eu vou ler agora, mas me protege. E seja firme no seu propósito, tenta ler,
vai ser bom, né? Se você acha que tá cansativo, tá ruim, etc, né? Cada um dentro do seu tempo. Mas eu acredito que nenhum conhecimento é pro mal, a não ser que ele já venha pré-determinado para isso, como eu disse. Um livro de magia negra, né? Obviamente a entidade que você vai atrair não é uma entidade boa, tá bom, Vivian? Um beijo enorme para você, um beijo para sua família, um beijo pro Alan, meu querido. E aí, né, aproveitando tudo isso, vou concluir novamente dizendo, eu acho que todos nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa proteção. Para quem não reparou, eu comecei o nosso programa com uma prece para afastar os maus espíritos, seguido do Salmo 91. O Salmo 91 é conhecido como o Salmo dos Guardiões, porque ele colocou o guarda dele na minha porta, me protegeu e me guardou para que nenhum mal me acontecesse. Então, com esse clima, pedindo para que vocês, né, façam uma análise aí das suas vidas, o que atrapalha na sua vida, o que está fazendo mal para a sua vida, o que está diferente na sua vida que não era assim. Faça essa análise. Será que tem alguma coisa errada? Né? Veja, não é só isso, não é só ataque espiritual, trevoso, tem a questão kármica, como eu expliquei para a Isa, né? Então, assim, faça uma análise, faça a reforma íntima. A causa não importa, né? Mas vamos procurar a cura para isso? Vamos mudar a nossa vida? Vamos fazer diferente, né? Então, beijo para Vivian, Isa de Pederneiras, Reginaldo Brise, a sua família, Dona Nair, beijo enorme para a senhora. Renato, Marilena, Alexandre Crispiniano, Rosângela, para todos vocês que estiveram conosco, nos ouvindo, um beijo enorme, uma semana maravilhosa para vocês, um sábado, né, cheio aí de felicidade, realizações. Eu tô esperando um pouquinho porque eu tô vendo que a Marilena tá me escrevendo. Vamos ver o que a Marilena vai falar. Tô esperando o recadinho da Mari. A Mari tá dizendo assim, parabéns, programa maravilhoso. Mari, muito obrigada, minha irmã querida. É um prazer enorme receber aí. Ela tá dizendo assim, muito esclarecedor. Na verdade, eu não consegui falar 1/3 do que é, né? Eu tô convidando todos aí a procurar, ler e conhecer essa trilogia do Robson Pinheiro, que chama Magos Negros, Legião e Senhores da Escuridão. É fantástico, eu recomendo, tá? Recomendo mesmo. Outra trilogia que eu gosto é Aruanda, Imortais e esqueci o Guardiões também, Robson Pinheiro, muito bom. Leitura da Bíblia, Gênesis e Apocalipse, é fantástico, gente, né? E se a gente fizer essa leitura fazendo um comparativo com algumas coisas, a gente para pensar. Olha, minha opinião pessoal, às vezes é difícil você não levar, né, dentro de um programa, mas você parar para pensar um momento político que nós vivemos no mundo, né, grandes líderes políticos que no menor sinal de milindre podem acabar com o planeta, como aconteceu em outros planetas, né? Foram destruídos aí por orgulho dos homens, etc. Deixa eu ver quem mais aqui. Reginaldo Brise, muito obrigado, um forte abraço, adorei o programa, aprendi muito e abri a minha mente. Eu que agradeço, Reginaldo, só o fato de escutar isso já fico super feliz. A Rosângela Crispiniano está dizendo assim, já li Guardiões, muito bom, esclarecedor. Porque na verdade, Rosângela, tá tudo interligado, né? A gente sabe que essa história, eles vêm lá da antiguidade, né? A história do bem contra o mal, né? A história de Miguel Arcanjo que prendeu o dragão, né? na Terra, ela é passível de uma interpretação lógica. E automaticamente a gente sabe que existe um exército do mal e um exército do bem. E cabe a nós, né, a saber qual exército que a gente vai aí doar, o exército que a gente vai
nos fortalecer, né? Deixa eu ver quem mais aqui. A Rosângela disse, foi muito bom o programa de hoje, aprendi muito. Um beijo enorme para você, querida. Bem, enfim, a gente já extrapolou o horário do programa. Eu quero mandar um beijo pro Roberto Kanashiro, meu querido, que sempre tá me auxiliando. Hoje ele não passou por aqui, mas eu quero deixar beijo para ele de qualquer jeito, que é o Márcio Haraguchi, meu querido. Quero mandar um beijo para todos os meus irmãos e irmãs da Fraternidade Ogum Beira-Mar, que hoje a gente tá de folga, mas semana que vem tem Gira de Exu, balada na Fraternidade Ogum Beira-Mar. Esperamos todos vocês. Para quem não conhece, a Fraternidade Ogum Beira-Mar fica na Rua Engenheiro Antônio Luiz Hipólito, número 248, Vila Dalila, Zona Leste de São Paulo. Enfim, gente, eu quero novamente agradecer todos vocês pelo carinho, pela confiança e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo gostoso, né? Nesse sabadão aí friozinho, chove não molha aqui em São Paulo, mas cheio aí de amor, cheio de positividade para todos vocês. Muito obrigada novamente. Esse foi o Papo Entre Irmãos e eu espero vocês na próxima semana. Um beijo enorme. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, timere, mantirò, mantiremo.